Boa noite, meu nome é Clarissa, eu sou aluna da professora Cíntia e venho através desse vídeo apresentar o trabalho da matéria de Direito Civil. O tema escolhido foi abandono afetivo e indenização. Existe efetiva reparação de danos? Uma questão de bastante complexidade no ordenamento jurídico, no qual não consta uma lei específica sobre este tema, mas encontramos algumas jurisprudências que tratam dessa causa de pedir. Primeiramente, deve-se entender que o abandono afetivo ou abandono moral não está diretamente ligado ao abandono material. No caso, seria o dever de alimentos, o dever de pecúnia. Deve-se ressaltar que o abandono afetivo não se refere expressamente ao pai, porque parece que é uma visão que embasa a sociedade, mas pode ser um abandono relacionado à mãe. A questão do abandono pode acarretar uma consequência séria na questão psíquica da criança ou do adolescente. Com isso, o STJ tem um entendimento que há uma violação contra o dever de cuidar, não ao afeto, dizendo que o afeto é imaterial, subjetivo. Como disse a ministra Nancy Andrighi, amar é facultativo, cuidar é um dever. Neste aspecto, podemos fazer um compilado de artigos que corroboram todos os deveres dos pais com relação às suas obrigações aos filhos. Então, fazemos uma pergunta. A falta dessa negligência, podemos adjetivar assim, cabe indenização? Depende. Essa negligência fere o artigo 227 da Constituição Federal, o artigo 186 do Código Civil. Houve uma negligência por parte desses pais? Sim. Quando um dos genitores se omite dos cuidados afetivos, morais e emocionais, negligenciando as necessidades afetivas dos filhos, assim a criança é privada de receber o cuidado, o carinho, o convívio e, sobretudo, a atenção. Como dito, não existe, infelizmente, um meio legal de se garantir o cumprimento do dever afetivo. Não se trata de uma quantia mensal, e sim um dever posterior de indenização financeiramente a um dano causado no âmbito emocional. E é a partir deste entendimento que os tribunais têm considerado um ilícito, por se tratar de um dever. A jurisprudência vem admitindo a possibilidade de se obter a indenização, desde que reste comprovado de que fato esse abandono gerou real transtorno e traumas psicológicos nos filhos. Sendo assim, é um processo que requer especialmente uma análise comprobatória de que houve conduta omissiva ou negligente dos pais, que tenham gerado reais danos ao longo da vida dos filhos. Portanto, não basta a alegação genérica da simples ausência da convivência para gerar o direito à indenização. Com isso, o pedido deve ser muito bem formulado, com o máximo de provas possíveis que efetivamente ocorreu um dano real ao filho. E quem tem o direito de entrar com esse pedido? A legitimidade para a propor ação é daqueles que sofreram diretamente os danos, que no caso são os filhos, os menores com seus representantes legais. Já o filho adulto pode requerer a indenização, desde que a ação seja proposta dentro do período que não tenha ocorrido a prescrição, que são 3 anos após completar a maioridade. A competência para o processamento e julgamento desse tipo de ação será da vara da família, pois é fixada pela causa de pedir. Até por isso é necessário que a fixação do valor da condenação seja feita observando os limites razoáveis dessa compensação, de modo a evitar um enriquecimento ilícito sem causa do autor, bem como o empobrecimento da outra parte. Por fim, a indenização não é algo compensatório, é a falta de uma ação, uma omissão, uma negligência, um dano que ocorreu pela quebra de um dever jurídico. Podemos nos perguntar se existe efetiva reparação de danos. Como analisado, afeto não tem preço, não tem valor, mas a falta deste gerando graves prejuízos aos filhos devem ser devidamente pleiteados.